Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Vamos aqui a um quadrinho, finalmente a estreia desse vilão da DC aqui no canal. Ele teve uma republicação, um encadernado com as histórias dos anos 70. Talvez tenha sido o primeiro vilão de quadrinhos a ter uma história em quadrinhos própria, um título próprio. Pelo menos não me recordo de outro agora no momento. Vamos falar do famoso Coringa. O Coringa, sim. O famoso arqui-inimigo do Batman. Ele até fala aqui na capa que é o maior vilão do Batman. Ele desmerece o Duas Caras, o Pinguim, o Charada. Ele faz pouco caso desses vilões do Batman aqui. E é pelo Irving Novick, um cara que talvez a nova geração não o conheça. Ele já trabalhou com diversos heróis da DC, da própria Marvel. Ele tem um herói chamado, acho que Escudo, parece que foi o primeiro, a grande inspiração para o Capitão América. Eu gostaria muito de ver fotos desse escudo, The Shield no original, vou procurar depois no Google. E ele é um desenhista que demorou a emplacar, ele desenhou bastante, parece que ele passou por revistas que não vendiam bem, o que é comum na carreira de um grande desenhista. E eu acho engraçado que algumas pessoas pensam que os desenhistas são ricos, tal, não é verdade. Tem desenhistas sim que ganharam muito bem. O Stan Lee ganhava muito bem no começo de carreira, depois ele foi tendo... Não, ele não ganhava bem, ele passou por várias dificuldades, ele pegou em dinheiro, não ficou rico, o Maurício de Souza ficou rico. É uma corda bamba, apesar de hoje nós temos essas várias convenções de quadrinhos, os desenhistas hoje são tratados com mais mérito, mais respeito, mas ainda não são ricos. Quem pensa isso? Irving Novick aqui foi resgatado, e aqui também tem argumentos do Martin Pasco, Elliot Magen, desenhos do arte final do Dick Jordan e do José Garcia Lopes. Tem uma história aqui que é José Garcia Lopes. Essa parte aqui que o Coringa está segurando a Diana Lance, que é a famosa Canário Negro, é um desenho do José Garcia Lopes. Me surpreendeu isso aqui. E é uma edição que é apenas R$ 25,90. Aquelas edições da Marvel que infelizmente não estou comprando, mas vou providenciar futuramente. Paladinos Marvel por R$ 25,90. Vale muito a pena. Parece que agora a Panini segurou de novo o negócio da distribuição. Parece que está entrando nos eixos de novo. Aí você me pergunta, são histórias pré-crise? São histórias pré-crise. O Coringa já tinha aquela maldade, mas era um Coringa bem mais galhofeiro, mais fanfarrão. Depois que temos a Piada Mortal, o Coringa fica bem mais diabólico, mais sarcástico, cruel, psicopata. Ele já era tudo isso aqui, mas tinha sim um bom humor. E nessa história aqui, nessas várias histórias, ele enfrenta o Arqueiro Verde, o Rastejante. Tem, na minha opinião, foi a melhor história aqui do encadernado. A segunda melhor história eu considero a do Arqueiro Verde, que o Coringa, naquela cara de pau clássica dele, ele sequestra Canário Negro, ele desafia o Arqueiro Verde. Eu não sei como é que o Arqueiro não meteu uma flecha no Coringa, foi por sorte realmente. A melhor história é aquela do Luthor. Ainda era aquele Luthor cientista maluco, ele acabou de fugir da prisão, ele está no cinema vendo um noticiário, ele vê a própria fuga dele, porque os cinemas antes, vocês que são mais jovens, os cinemas exibiam jornais até a década de 70. Depois, em 80, começou a parar mais isso. Ele vê a fuga do Lex Luthor, ele vê o Coringa, um outro jornal, relatando as últimas loucuras do Coringa. E o Coringa troca de personalidade. Não é que ele troca de personalidade, ele fica com as características do Luthor. Ele fica um cara sério, um cara mais cerebral, um cara que entende tudo, um cara super dotado. E já o Lex Luthor fica louco, mais brincalhão, como o próprio Coringa. Talvez quem for mais novo não curta muito essas revistas, pois é aquele negócio, são histórias mais ingênuas, tal, não sei o quê. Mas sim, são histórias mais ingênuas, mas era o período que era feito. Temos aqui o encontro dele com o Rastejante, contra os outros vilões do Batman, da Mulher Gato, que tem aquela história do gato que é tipo o Clark Gable, lá dos filmes, que eles estão fazendo um filme, a Mulher Gato se interfere, ela sequestra aquele famoso gato
Tanto que na revista que surgiu aqui da Ebal, o Coringa foi publicado pela Ebal, o gato ele é considerado o Paul Newman. Já na versão aqui original, ele é considerado o Clark Gable. Isso é um mérito que nós temos que dar agora para a Panini. Eles estão tentando traduzir como os originais. As revistas de antes, talvez elas não tinham tanto esse interesse de colocar ao pé da letra. Agora está tendo mais isso. Também tem uma cena aqui que um policial ele vai ver um filme do Clint Eastwood, lá dos anos 70. Eu considero super nostálgico isso aqui. Considero super, super nostálgico. E também nós temos aqui a Coringa da Ebal, que contém uma das histórias, duas histórias, da Mulher Gata e contra o Espantalho, que também é muito boa, pois o Espantalho é um cara que trabalha... Essa história também é interessante, pois o Espantalho ele trabalha com medo, ele tem o gás do medo, ele é um ex-professor universitário, ele foi expulso da universidade, e já o Coringa é com humor. Tem também, lá no Asilo Arkham, o Coringa tem uma base secreta debaixo do Asilo Arkham. Isso, por mais falho que seja a segurança do Asilo Arkham, eles foram corrigindo isso depois da crise nas Infinitas Terras. Não dava para o Coringa ter uma base no subsolo do Arkham. Também tinha aquela fazenda haha do Coringa, tipo um trailer que ele tinha sua base secreta, já antecedendo aquela base que ele teria com a Arlequina. E essa revista da Ebal, quem me deu foi um colega, o Caio Brito. Hoje ele não está mais na loja, ele está em outro serviço, acredito. Ele comprou baratinho e me deu essa revista, pois ele viu que eu era muito fã da DC e tal. E ele me deu essa revista, eu agradeço bastante. No Mercado Livre ela está sendo vendida por R$30, o preço mínimo. Aqui nós temos na contracapa o Hércules da DC, histórias de assombração, não sei se é aquele House of Mystery da DC, está aqui. E vamos dar aquelas folheadas básicas aqui nessa revista Sim, o Coringa contra o Rastejante, que também é um cara louco igual o Coringa. Faz sentido ele enfrentar o Coringa. Também tem uma sátira que é o famoso Charlie Brown, um desenhista que seria o Charles Schultz aqui da revista. Ele odeia desenhar esse Charlie Brown. O Coringa sequestra esse desenhista. Ele quer... Aqui o desenhista. Bigodudo e tal. Parece o comissário Gordon. Também tem uma revanche aqui do Coringa contra o Duas Caras. Talvez o Duas Caras seja o segundo maior vilão do Batman. Ele foge da cadeia. Ele faz uma uma aliança com um vilão francês, se eu não me engano. Ele faz pouco caso do Coringa, o Coringa se sente ofendido por não ter feito essa aliança com esse suposto criminoso aqui, o Duas Caras. Vamos lá, vamos lá. Aqui o gás do riso, ele usa com todo gosto o Coringa, nessa história que ele usa com todo gosto. Sim, sim. Também tem citações aqui ao Sherlock Holmes. Não sei se os mais jovens têm esse hábito de ler o Sherlock Holmes. Aqui, sim, sim, sim. Espero que vocês possam ver. O Arqueiro Verde junto com o Coringa. Aqui, o Cão dos Baskervilles, que é baseado no livro do Arthur C. Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, é citado aqui. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ah, sim, tem aquela história do museu, que o Coringa quer... Ele quer ficar a par, ele quer ficar dono, ele quer roubar as obras de arte. Também muito boas essas histórias. Vamos lá, onde eu marquei sim. Foi a melhor para mim, o Lex Luthor, a capa do Luthor jogando o Coringa de um prédio. Jogando o Coringa de um prédio. O Espantalho. O Espantalho aqui. Ele ainda tinha aquele corvo. Sim, eles fazem a citação aqui, o Edgar Allan Poe, já na revista da Ebal eles colocam outra coisa. Eu acredito que a Ebal, eles pensavam que as pessoas não tinham acesso ao Edgar Allan Poe. Aqui o Coringa se passa pelo Espantalho, super, super bom essa revista aqui. Eu não me arrependo dos R$25,90 que eu dei. Sim, tem o Espantalho Cóptero. O Espantalho tinha um helicóptero. Não é só o Batman não, rapaz. Os caras também têm os recursos. E o Batman, ele não faz uma aparição no quadrinho. Parece que ele viajou. O Coringa também tem uma dupla aqui
uma dupla de paus mandados, um loiro e um negro aqui. É muito comédia os caras. O Coringa, talvez por não ter a Arlequina, o Coringa tinha que ter esses escadas para o humor caminhar nas histórias. Vamos lá, vamos lá. E aqui já a história da Mulher Gato. Talvez seja a mais boba das histórias. É a Mulher Gato bem mais ingênua, não é a Mulher Gato de hoje em dia. Mas eu gostei, eu me amarro nessas histórias do período dos anos 60. Sim, o Coringa, ele passeia pelos estúdios como se fosse um Warner, um Universal da época. Ele faz de gato e sapato os estúdios. E aqui nós temos a Ebal. Se você quiser comprar por R$30, aqui está a história dele com o Espantalho. A Record cortava bastante esses quadrinhos também, não era só uma exclusividade da Abril. Sim, as traduções são bem diferentes, como eu falei. Vamos passar aqui por uma... Essa aqui ainda é a história da Mulher Gato, que é a última história aqui do encadernado. A Mulher Gato, ela fica envolvida com dois Coringas, ela não sabe qual é o Coringa falso ou o verdadeiro. Aqui é a Mulher Gato, mas é um cara que desenha muito, o Irving Novick. Que bom que a Panini fez esse resgate aqui dessa lenda. Vamos lá. E a última... Ah, sim, também tinha histórias... Contos de fada, Cinderela, Bela Adormecida. A Ebal tinha os direitos dessas revistas. Quem tiver hoje em dia deve ser a raridade total. Ah, sim. O Coringa. E esse aqui já é uma continuação. A história do Espantalho, ela foi dividida. Essa aqui, se eu não me engano, é a número 6. Então deve ter acontecido na número 5 o primeiro encontro do Espantalho com o Coringa. É o Mix, né? O Mix salvou várias revistas aqui no Brasil. Enfim, está aqui a crítica. Coringa, pela editora Panini. Coringa também pela Ebal. Quem puder comprar, em alguns sites sai por R$18,90, 18 e uns quebrados. Vale muito a pena. É um Coringa bem diferente da visão quando o Alan Moore pega esse personagem. Tem uma cena aqui que eu acredito que o Jack Nicholson... Ah, sim, tem um extra aqui contando a carreira do Irving Novick. Eu recomendo bastante vocês lerem um desenho original. Tem um saco de pancada com a cara do Batman. O Coringa bate nesse saco para treinar. O Coringa também luta. É isso que é incrível, né? O Coringa, aqui está ele. O Coringa, ele luta bem, apesar de não ser um cara das artes marciais. Ele tem hora que ele pega o Batman de jeito. E vamos lá, vamos... Ah, sim, aqui a história com Sherlock Holmes. Aí vocês vão ter que comprar e tentar descobrir como Sherlock Holmes vai encontrar com o Coringa. Pois é um herói da literatura, o Coringa é quadrinhos. Fica essa dúvida aí. Só um instante, vou... Ah, na história do rastejante... Ah, sim. A capa original. O Coringa jogando a Canário Negro. A mesma capa que eles jogam aqui, vocês podem perceber isso. Sim, sim, sim. E vamos aqui só a história do rastejante. Aqui, sim. E aqui no finalzinho... Assim, essa cena aqui do Coringa com o seu sobretudo, aquele chapéu, lembra bastante o Jack Nicholson. Eu acredito que o Nicholson se baseou bastante nesse Coringa para fazer o filme do Tim Burton, e o Nicholson ele lia gibis da DC, da Marvel, da EC Comics, ele baseou o Jack Torrance naqueles quadrinhos da EC Comics. Fica aí, gente, Coringa, pela editora Panini. Agora nós temos um vídeo também do Lex Luthor, talvez os dois principais vilões da DC. Vocês depois me corrijam se eu estiver errado, se eles são os dois principais vilões da DC. Muito obrigado por esse acesso. Por favor, compartilhem, divulguem. Vocês fazem a propaganda desse canal. Deem aquele joinha, principalmente compartilhem. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.